Fala, meu querido palestrante! Nesse Falando do Palco de hoje, eu quero falar para você de uma dúvida que o meu xará Ricardo me mandou. Meu xará Ricardo me mandou a seguinte dúvida: Ricardo, eu sou coach e meu cliente é só eu e ele. Eu devo fazer um curso para palestrantes? Devo me aperfeiçoar nisso? Porque eu percebo que eu tenho que melhorar minha comunicação, mas na verdade minha comunicação é um a um, não é uma comunicação um para muitos. Xará, não falando do palco anterior, eu falei que toda comunicação é um para um e que o grande erro de muitos palestrantes é palestrar como se estivesse falando para muitos. Como assim, Ricardo? O seu discurso não é, quando você está palestrando lá, por exemplo, você não fala você que está me assistindo, você não fala vocês que estão me assistindo, você fala você que está me assistindo. É como se abstraísse de todo o resto do público e estivesse falando para uma pessoa, porque você vai mudar a cabeça de uma pessoa, não a cabeça de todo mundo. Se você mudar de todo mundo, você mudou falando para um. Então o teu discurso ele tem que ser escrito como se você estivesse conversando um a um. Isso é um ponto. Segundo ponto, você pode e deve melhorar as palestras, porque você como coach, muito provavelmente, você usa, e se não usa eu te recomendo, palestras para angariar coaches, ou reuniões de negócios para angariar coaches, ou jantares de negócios para angariar coach. Em algum momento você vai se esbarrar falando em público, falando para mais de uma pessoa, seja numa roda de pessoas após um evento, um seminário, um congresso, um BNI da vida, que é um encontro de empresários, um conselho de jovens empresários, um fórum da federação da indústria do teu estado, não importa. Em família, na igreja, no trabalho, em algum momento você vai se ver falando em um grupo de pessoas. E aí as formações de palestrante, pelo menos as que eu conheço, elas ensinam como se tornar um palestrante, algumas, fala de mercado, outras dão técnicas de oratória, que também é importante para você, e outras ensinam a fazer um roteiro, que é montar a estrutura do que você vai falar para as pessoas. Isso serve para palestra, serve para aula, serve para treinamento e serve para reunião. Então eu te recomendo que você avance no estudo das palestras ou da comunicação, ou da oratória, do roteiro, das apresentações de negócio. Avança nesse estudo, pode assistir todos os Falando do Palco, já vai te ajudar pra caramba, tem várias coisas que eu venho falando aí ao longo desses mais de 40 episódios, porque palestra é comunicação um a um, é como se estivesse numa conversa com uma pessoa, só que como essa pessoa ela foi estudada, pesquisada, e você entendeu quem é esse avatar, quando você fala para essa uma pessoa, você fala para muitas pessoas. Você já foi numa igreja ou numa reunião qualquer e tinha alguém falando lá, a pessoa que você não conhecia, ela estava pregando ou fazendo um discurso, seja ele político, religioso ou de negócios, ele estava falando, né? Ele estava fazendo uma apresentação e conforme ele falava, você falava, parece que ele leu o meu pensamento, parece que ele está falando comigo. Por que parece que ele está falando com você? Porque você é uma persona, é um público que ele estudou e ele conhece as suas dores, as suas necessidades. E aí quando ele fala para você, ele fala para todo mundo que está em volta. Então, de repente, ele está falando para alguém do seu lado, que é a representação mais ideal do público dele. Mas como você é parecido, você não é igual, ninguém é igual, mas você é parecido, a mensagem feita para aquela pessoa faz sentido para você também. Então, por exemplo, quando eu desenhei a persona da minha palestra, eu me baseei em mim mesmo. Quem era o Ricardo quando começou a palestrar de empreendedorismo? Não, vamos lá atrás. Quem era o Ricardo, o empreendedor? Antes de ser empreendedor, era um rapaz de 20 e poucos anos, de 28 até 32 anos eu ainda não era empresário. Eu já tinha tentado, mas tinha quebrado várias vezes. Então, quem era o Ricardo que queria empreender e não tinha grana? Essa era a minha persona. Era um jovem de 28 a 30 anos que queria muito empreender, ainda não sabia direito em que, já tinha quebrado vários negócios e não tinha grana para investir. Então, quando eu escrevi minhas primeiras palestras de empreendedorismo, depois que eu me tornei empresário, eu quis palestrar sobre empreendedorismo para mostrar para pessoas que eram personas parecidas comigo, ou seja, sem grana, querendo empreender, muito sem saber em que, e muito sem técnica de empreendedorismo, sem conhecimento de planejamento, sem conhecimento de um monte de coisa, só muita vontade e pouco conhecimento, que era possível sim empreender se você tinha esse perfil. Então eu começo a palestrar por isso. E aí quem é minha persona sou eu mesmo no passado.
Mas quando eu falo para mim mesmo no passado, na minha palestra de empreendedorismo, para pessoas que ainda não são empreendedoras, querem empreender e têm pouca grana e conhecem pouco sobre empreendedorismo, eu estou falando para um catatal de pessoas que também têm esse perfil. Entende a sacada? Então, quando você quer angariar coaches, por exemplo, pega um coach teu que represente ou foi seu primeiro cliente, ou ele representa a média dos seus clientes. Ele é mais parecido com todos os coaches que você já pegou, ou seja, tem características iguais. Desenha a persona dele, idade, sexo, onde mora, classe econômica, social, gosta de frequentar o quê, sabe? Ouve que tipo de música, o máximo que você souber sobre ele, tanto de público, segmento de mercado, né, dados que podem ser quantificados, como idade, sexo, religião, lugar que mora, e dados qualitativos, que é do que ele gosta, frequentar pizzaria, gosta de rock and roll, é um cara noturno, sei lá, todas as características. Desenha essa pessoa como se fosse uma persona e cria um texto, cria uma palestra para falar com esse cara, com as dores dele, com o que ele sonha, com o que ele deseja. A chance é que quando você conseguir escrever um texto para esse cara, você vai falar com centenas de milhares de pessoas parecidas com esse cara. Só que a diferença é o seguinte, esse cara já comprou de você. Esse cara é um potencial cliente seu, porque ele já comprou de você, na verdade ele já é seu cliente. Todo mundo parecido com ele é potencial cliente seu. Então quando você reunir pessoas, 400 pessoas numa sala parecidas com esse cara, a sua potência de vender vai ser muito maior. Você vai ser potencialmente mais capaz de vender, porque você reuniu pessoas que têm maior probabilidade de compra, porque são parecidas de alguém que já comprou de você. Se você sair fazendo um conteúdo para qualquer um, ou como alguns me dizem, eu quero falar para todo mundo, você vai botar todo mundo na sala, vai botar um público totalmente genérico na sala. Só que esse genérico aí nunca comprou de você. Você tem uma pessoa no meio desse genérico que comprou de você. Essa pessoa, ela é uma persona. Quando você analisar as características dessa persona e botar pessoas iguais a ela na sala, sim, você vai aumentar as vendas. Quando botar o galerão, você vai vender pouco, porque ali tem poucos potenciais clientes para você. Bom, essa era a dica do Falando do Palco de hoje. Se você não assistiu os Falando do Palco anteriores, eu te recomendo assistir. Se você curtiu esse vídeo, cara, me ajuda, compartilha para os amigos. Se acha que alguém merece esse conteúdo, compartilha com seus amigos. Assiste os Falando do Palco anteriores, você pode clicar aqui no vídeo na barrinha cinza no IGTV, hashtag Falando do Palco, você vai ver todos os episódios anteriores. Se você quer fazer parte do meu grupo no WhatsApp, no Telegram e ficar sabendo das coisas em primeira mão, aqui no final vai ter um endereço. Fica com Deus, um grande abraço e eu te vejo no palco.